Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, então, mais uma vez, exatamente às 8 horas e 2 minutos, quase pontualmente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live, a mais um super aulão. Galerinha aí entrando aos poucos, né? Como é de praxe, você que já entrou, aguardar um pouquinho, que a galera vai entrando aos poucos mesmo, né? A gente faz a divulgação lá, né, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Então a galerinha ela vai entrando aos poucos, né? Mas você que já está aí, já tá esperto aí, fica à vontade já para estar se inscrevendo no canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Tem live semanal, toda sexta-feira tem uma live no formato de aulão, muito bacana, é algo ali que é feito com muito carinho ali, que dá um trabalhinho para fazer, mas é algo ali que a gente está vendo que o pessoal está dando um feedback muito bacana para a gente, o pessoal está curtindo, e isso serve de incentivo para a gente. Vocês estão gostando, vocês se inscreverem no canal, deixar o like aqui também, isso ajuda muito a gente, faz com que o YouTube entregue essa live para muito mais pessoas, né? E fiquem à vontade para estar interagindo também. A gente tem o chat aqui, então o chat é de vocês. Podem, já pergunto, né, da onde que vocês estão falando, né? Então fiquem à vontade para deixar a cidade da onde que vocês estão falando, qual que é a relação de vocês com o agro, se vocês são estudantes, se vocês são produtores rurais, se vocês trabalham na área do agro, ou se vocês vieram apenas para conhecer, para saber um pouquinho mais. Como é possível ver aí, né? Vocês ficaram sabendo. O aulão de hoje vai comentar muito sobre a questão da irrigação. Então, queria saber qual que é a opinião de vocês sobre a questão da irrigação, se vocês já trabalharam com essa parte, qual foi o envolvimento. Fiquem à vontade também para fazer perguntas. Podem ficar à vontade durante toda a live. Infelizmente, igual eu sempre acabo comentando, eu não consigo responder as perguntas e interagir aqui, por causa que, infelizmente, eu só tenho, por enquanto, a visão aqui do meu monitor e da minha tela aqui. Eu acabo não tendo a visão do chat. Então, com isso, eu não consigo visualizar. Mas tem a nossa equipe aí que está sempre disposta aí. Então, qualquer dúvida, qualquer interação que vocês tiverem, a nossa equipe vai estar ali buscando responder. Nossa equipe também é formada por técnicos, por engenheiros agrônomos. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, eles vão estar dispostos aí a estar respondendo. E se for algo mais específico, né? Se for algo ali mais aprofundado, qualquer coisa, a gente vai deixar aqui embaixo nas nossas redes sociais também. Aí vocês podem entrar em contato por lá, fazer a pergunta lá, e aí eu mesmo consigo estar respondendo com mais facilidade. Beleza? Galerinha entrando aos poucos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Agora me apresentando, que a galerinha já está entrando. Meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já estou em diversas áreas do agro, já estou muito na parte de solos, na parte de controle de pragas, sou produtor rural também, já estou aí também na área animal e também já estive muito envolvido com o processo de irrigação, tanto como produtor rural, como também já trabalhei na parte de realização de montagem, na parte de irrigação. Então, tem um conhecimento ali que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês hoje. Beleza? Então é isso. Acho que vamos entrando aí, a galerinha entrando aos poucos. A gente vai tendo esse bate-papo aqui. Beleza? Então vamos lá. Cálculo de irrigação e a sua importância. Apesar da agricultura, ela contribui fortemente para a economia e ser fundamental para a produção de alimentos no mundo todo, ainda há produtores agrícolas que não entendem a importância da irrigação para a produtividade na lavoura. Então é aquela questão ali do famoso ali, gasto e investimento, que está muito presente na agricultura, isso daí. É aquela questão ali de, será que isso é um gasto
ou será que isso é investimento? E isso funciona muito para a questão da irrigação. Muitos acabam usando a irrigação como uma necessidade máxima. Então, assim, não tem jeito, eu estou muito tempo sem chuva, eu não tenho o que fazer, eu vou precisar. Então, faz o mínimo ali de irrigação só para a planta não sofrer, não acabar morrendo. Mas tem que entender o processo de irrigação como um investimento muito grande, mesmo em locais de chuva, mesmo em locais ali que tem uma propensão à umidade, à chuva maior, é recomendado sim ter um sistema de irrigação. A gente sabe como que é o tempo hoje em dia, o clima, ele é muito variável. Então, o que hoje pode estar chovendo muito, amanhã não. Então, é sempre bom ter essa presença da irrigação, a utilização do mesmo. Eu vou até comentar mais para frente, mas tem diversos benefícios e utilidades. Um exemplo máximo disso é a questão da fertirrigação, que além de você simplesmente molhar a planta, você consegue estar adubando ela com a água da irrigação. Então, ali, em vez de você ter que irrigar ou ter que esperar uma chuva e depois ir adubar, você pode unir esses dois fatores. Você pode estar adubando e irrigando no mesmo tempo. E às vezes acaba sendo uma forma que acaba beneficiando muito mais a cultura do que até mesmo uma adubação convencional, pode-se dizer. E alguns dados aqui, que de acordo com a edição do Atlas Irrigação, que é elaborado pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, o país ele tem cerca de mais ou menos 8,2 milhões de hectares irrigados e fertirrigados. Isso dado de 2021. De 2022 ainda não, eu procurei, acabei não encontrando, até se alguém conseguir encontrar, pode ficar à vontade para deixar aí, mas o dado de 2021, ele fala que o Brasil tem aproximadamente 8,2 milhões de hectares irrigados e fertirrigados, só que, contudo, o Brasil ele apresenta um grande potencial para alcançar até cerca de 55 milhões de metros, né, de áreas em hectares de áreas irrigadas. Ou seja, o Brasil ele tem um potencial gigantesco, tem um potencial muito grande para ter uma ampliação. E isso não ocorre devido a diversos fatores. Eu falei, essa questão muito do se é gasto, se é investimento, mas, claro, tem muita questão do quanto eu vou investir. Grande parte dos produtores rurais do Brasil, pode-se dizer a maioria, são produtores pequenos ainda, produtores às vezes que não contam com um retorno muito grande, às vezes para estar fazendo um investimento, e o investimento em irrigação, em determinados casos, não é um investimento tão barato, então isso acaba às vezes impossibilitando o produtor dele estar investindo nisso, de estar ampliando nisso. Então, às vezes, ele opta por deixar ali sem irrigação ou fazer alguma coisa ali bem básica mesmo, do que estar investindo mais, porque ele não consegue, ele não tem, às vezes, o crédito, ele não tem o dinheiro ali para estar fazendo esse investimento. E, devido às vantagens, é fundamental compreender que a aquisição de equipamentos de irrigação ele deve ser pensada como investimento para a produção e não como um gasto desnecessário, que eu comentei já bastante, que é visar isso, claro, se você tem a possibilidade de estar investindo também, que é igual eu comentei agora. Mas se você tiver a possibilidade, você tem que pensar como um investimento, que você vai ter um retorno satisfatório, não é simplesmente ele, não, eu vou ter por uma questão de facilidade, de eu não precisar estar esperando chuva e tal. Não, você vai ter um retorno com isso é certeza. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre qual é a importância da irrigação para a lavoura. A importância são diversas e eu vou estar comentando quais são as principais importâncias dela. Independentemente do tipo de irrigação, esse sistema ele pode ser responsável por uma produção agrícola lucrativa, pois a depender do cultivo, a falta de água ela pode impactar muito o desenvolvimento da planta, o que acaba resultando numa safra de baixa qualidade. Então, é aquela questão, isso vai depender muito ali do local que você está inserido, do tipo de cultivo que você está trabalhando, dentre diversos outros fatores. Então, assim, não é, nossa, qualquer cultivo você pode implementar a irrigação que vai ser sucesso, ou
Então, assim, ou então qualquer local, né? Qualquer local ali que eu colocar vai tá bom. Não, isso vai depender também. Obviamente, a irrigação é recomendada para locais mais secos, locais com menos precipitação de chuva, para culturas que tem uma maior necessidade ali de água, maior necessidade de que precisa tá úmido ali, né? Então, às vezes, você mora num lugar ali que tem uma precipitação boa e a planta não tem tanta necessidade ali de ser irrigado, de ser molhado, às vezes não tem necessidade mesmo de estar implementando um sistema de irrigação. Mas em grande parte dos casos, sim, é necessário e sim você vai ter muitos benefícios, igual você está citando algum deles agora. Um benefício, ele reduz a dependência da chuva natural. Quem trabalha no campo deve ter notado que o ciclo de chuvas ele vem se alterando com o passar dos anos. Por causa dos períodos de estiagem, os produtores agrícolas de, por exemplo, de soja, de milho e outros grãos, eles têm sofrido com o impacto da seca. Então, é igual eu citei anteriormente com a questão do clima nosso hoje em dia. Muitos falam que o clima está maluco, assim, pode-se utilizar esse termo mesmo. O clima anda meio maluco, assim. É difícil você. Antigamente, você tinha ali algo mais regrado, então você sabia ali que dos meses ali, propriamente no verão, ia ter uma chuva maior, então ali a partir do mês de setembro, outubro, até março ali, você sabia que você tinha uma quantidade de chuva boa, então talvez é o período mais bacana para você plantar. Você sabia que no meio do ano ali era um inverno, realmente, um tempo mais frio, e uma menor precipitação de chuva. Aí tem ali a primavera, o outono ali, que são chuvas mais esporádicas. Mas hoje em dia está muito mais diferente, não tem algo mais regrado. Então, no verão pode ser que faça até frio e largos tempos sem chuva. No inverno pode ser que chova bastante. Então, isso é algo que para o produtor gera essa confusão. Então, às vezes, para evitar essa dependência de você estar esperando a chuva e ela não vir, e você passando por esse momento de estiagem, há sim a recomendação de você estar trabalhando com um sistema de irrigação. Outros dados aqui, esse já de 2022, ele relata que no início de 2022, apenas nos estados do sul do país, no caso Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e parte do Mato Grosso do Sul, o governo federal ele estimou a perca de mais ou menos 47 bilhões de reais devido à seca prolongada. Esse dado ele evidencia muito a importância da irrigação na agricultura, justamente para a lavoura não depender da chuva natural para a produtividade. Então é aquela questão. Você consegue produzir sem irrigação? Consegue. Mas qual que é a questão aí? Produtividade. Você planta para quê? Você planta para você conseguir colher, e de preferência, você planta para você conseguir colher com uma produtividade bacana, ou no mínimo com uma produtividade esperada. Eu plantei X, eu quero colher esse X. Ou então mais que isso. Mas se você planta e você colhe menos, isso não tem vantagem nenhuma, você vai estar acabando perdendo dinheiro. Então, isso daí que vem essa questão ali de você ser um benefício, claro, para manutenção, para sustentação da cultura, mas também para o assim, aumento da produtividade. E esses dados que eu citei agora evidenciam muito bem esse aspecto, e são dados sim, atuais. Então, para ver que a tendência disso é uma tendência que já está ocorrendo e que, infelizmente, isso vai ocorrer cada vez mais constantemente, esse clima de estiagem, esse clima desregulado, aí pode-se dizer. Outro ponto é que ele ajuda no controle hídrico da planta. Então, cada tipo de planta ela precisa de uma quantidade certa de água para se desenvolver em cada etapa de crescimento. Dessa forma, é recomendado que o produtor ele faça a rega da planta de acordo com as necessidades do solo e do cultivo. Então, é aquela que eu citei aquela hora. A questão da irrigação vai depender muito do tipo da planta, do tipo de solo, do tipo da região que você está inserida. Então, e claro, do recomendado para ela. Então, também não adianta se ele ter irrigação ali e esbanjar ali, você tem que ver a necessidade dela. E também, assim, às vezes ela não tem tanta necessidade de ter uma irrigação constante. Então, às vezes, não é preciso um sistema de irrigação.
Tem culturas que são assim, que elas aguentam longos períodos de mais sem chuva, períodos assim de estiagem, de forma tranquila. Então, assim, às vezes, realmente, eu vou investir aqui no sistema de irrigação, bacana, mas às vezes com o próprio clima, ali, com a chuva natural, com a irrigação natural, eu já consigo suprir essa demanda que ela tá buscando, no caso. É, esse manejo ele pode ser bem mais aproveitado por meio dos métodos de irrigação. Assim, o produtor ele pode identificar quais áreas da lavoura precisam de uma quantidade maior de água, aumentando a exploração e a produtividade da plantação. E, ademais, a irrigação inteligente ela tem sido apontada como um dos destaques da agricultura 4.0, justamente para viabilizar com precisão as necessidades hídricas para cada tipo de cultivo por meio de coleta e análise de dados. Então é aquela questão, a tecnologia hoje em dia, às vezes não tem mais aquela necessidade de você estar ali na campo e vendo, você precisa irrigar agora, tá sem chuva, vou lá, vou irrigar, não choveu, vou parar. Essa, às vezes, gera contratempos, e isso é normal. Mas com as tecnologias envolvidas hoje em dia, é, a partir da agricultura 4.0, da agricultura de precisão, muitas ferramentas conseguem identificar ali, baseado ali na sua cultura, na sua região, no tipo de solo e nessa necessidade de água, o quanto deve ser irrigado, qual período deve ser irrigado, baseado na questão climática atual. Então ele identifica ali, às vezes, ali, essa semana não vai chover, então a necessidade da planta é X. Então ele vai lá, vai irrigar baseado na necessidade que ela precisa, no tempo que ela precisa, nos horários pré-determinados, e isso é uma facilidade. Você basicamente ali, às vezes com a palma da sua mão, você já consegue comandar isso, observar sem problema nenhum. Então é uma facilidade cada vez maior para os produtores, mas novamente reforçando, isso exige um investimento e às vezes não é um investimento tão baixo. Outro benefício é que ele diminui a erosão do solo. A erosão ela é responsável muito pela questão do desgaste do solo. Em alguns casos, ele pode se tornar improdutivo para a plantação. Então, apesar de ser um processo natural, algumas medidas podem ser colocadas em prática para evitar esse problema. E a erosão do solo serve também para ilustrar a importância da irrigação, que garante que o solo ele receba a quantidade de água adequada, sobretudo em áreas localizadas em ladeiras. A manutenção do solo com o uso da irrigação ela pode ser potencializada com a aplicação de nutrientes também por meio da fertirrigação. Então, essa questão da erosão do solo ela é algo ali que fica muito presente quando se pensa na questão da irrigação. Existem determinados tipos de solo, às vezes solos, em sua grande maioria, solos mais argilosos, que ele tem um potencial de erosão, um potencial erosivo maior do que outros tipos de solo. Então, às vezes, ele tem uma necessidade maior de se manterem úmidos, senão eles acabam se degradando. Então, aí surge a necessidade ali de um sistema de irrigação, porque às vezes esse solo ele é um solo que se caracteriza por apresentar um potencial erosivo maior. Isso localiza numa região, às vezes, com uma larga estiagem, com uma presença de chuva mais baixa, aí você tem que inserir ali um sistema de irrigação que consiga manter esse solo com uma boa umidade durante esses períodos do ano que existem uma menor precipitação de chuva. E um outro ponto é por que investir num sistema de irrigação? Eu já citei bastante assim, então só vou dar mais um adendo, mas basicamente por que se investir no sistema de irrigação? Nos últimos anos ampliou-se muito os esforços para tornar menos burocrático a instalação de novos açudes e barragens, bem como conscientizar produtores agrícolas quanto à importância de investir em estruturas para fornecer as lavouras de forma sustentável e eficiente. E além de proteger da seca, a irrigação aliada a técnicas de agricultura de precisão ajuda a elevar a produtividade e o volume da colheita por hectare, dependendo do cultivo, costuma crescer até em 10% em áreas irrigadas, mesmo quando chove normalmente.
Então, igual eu comentei anteriormente, o foco principal é a questão ali da produtividade. Igual está nessa última parte ali que eu mostrei, mesmo em áreas ali que chove normalmente, tem essa importância de você ter um sistema de irrigação. Porque, igual, novamente, utilizando o termo, como esse tempo, o clima hoje anda meio maluco, anda meio instável, né? É, há essa necessidade de você ter esse sistema ali, nem que seja como uma segurança ali para você, para passar por esses sistemas para passar por esses momentos ali de menos chuva, momentos de estiagem e por aí vai. Beleza? Agora eu vou na parte ali que muitos querem ouvir, que é a questão de como calcular o volume de água para a irrigação. Mas antes, gostaria de saber de vocês, novamente, né, para quem entrou um pouquinho depois, só refrisando, né, para você que entrou depois do começo, ali, às vezes perdeu um pouquinho do começo da explicação, fica tranquilo, essa live aqui, ela fica salva aqui no YouTube, então, eu perdi os 10 primeiros minutos, não, pode ficar tranquilo, que após a live ser finalizada, ela já fica disponível aqui no nosso canal, então depois você pode voltar, pode assistir, pode ficar à vontade. Inclusive as outras lives nossas ficam todas salvas. Então você pode depois, quando terminar a live também, você entra no nosso canal, desce a barrinha ali que você vai ver todas as nossas lives ali. Fiquem à vontade para estar assistindo, para estar acompanhando. Caso quiser deixar um comentário em qualquer uma delas ali, isso é muito bacana. Igual eu citei, é um incentivo para a gente. Beleza? Eu vou deixar outra coisa que eu tenho que falar, que eu acabei não colocando. Tá lá no final. Eu vou lá no finalzinho mostrar. Acabei até esquecendo de contar no começo. Peraí. Dá pra ver que tem mais um pouquinho de coisa aí. Isso daqui, eu até acabei de esquecendo de comentar ali no começo, mas vocês que vieram das nossas redes sociais, como por exemplo o WhatsApp, o próprio Instagram, tudo, viram que lá estava marcando que essa é uma live, é um aulão com certificação. Então, você que está acompanhando esse aulão ali, está gostando, esse aulão ele vai gerar um certificado de participação para você. Então, basicamente, o certificado ele é esse que está constando aí na tela. É um certificado bonitão assim. Então, lá vai estar marcando, né? A Dari Tecnologia e Aplicação Agrícola parabeniza, é, aí, no caso, o seu nome, portador do CPF, pode ser o RG também, e a gente precisa do documento, muitas pessoas perguntam, por causa que é um certificado autenticado. Então, caso a gente não tiver uma documentação, a gente não consegue estar ali autenticando, ele não é considerado um certificado válido. Então, por isso, há necessidade desse documento. Mas é um documento básico, né, um CPF, ou pode ser o RG também. Lá, pela participação na aula é, da aula de cálculos de irrigação na agricultura, ministrada pelo engenheiro agrônomo Renan Henrique Alves, realizada no dia 25 de novembro de 2022, com uma carga horária de 20 horas. Ali, acho que está métodos e sistemas. Ali está até tá incorreto ali, mas depois nossa equipe vai mexer ali. Mas ali é a aula de cálculo de irrigação na agricultura, ministrado por mim, realizada no dia 25 de novembro de 2022, no caso hoje, uma carga horária de 20 horas. E ali embaixo a assinatura minha. E essa carga horária é muito bacana, então para você que está estudando, você que ali está na faculdade, precisa de horas complementares ali para estar finalizando ali, que é sempre importante, eu já passei por isso também, sei como é que é. Então, esse certificado ele vai ajudar muito vocês ali, e você que também está ali, está em busca de querendo ingressar no mercado de trabalho, está ali buscando ali novos áreas, mesmo não sendo ali na parte de irrigação, mas é uma qualificação, ela é sempre importante, ela agrega muito valor para o seu currículo. Então, por exemplo, na questão de cálculo de irrigação, por exemplo,
Você que deseja trabalhar em fazenda, que mexer com a parte de irrigação, é inevitável você estando numa fazenda, você ali numa estação experimental, que você tem que fazer ensaios, ali, testes, ali, você vai estar envolvido com essa parte de irrigação, até mesmo em universidades, ali, dependendo do que você for trabalhar, você precisa disso. Por isso, um certificado, essa qualificação, ela é muito importante. E já reforçando, como que eu posso requisitar esse certificado? Primeiro link aqui na descrição e o link fixado aqui no chat. Você clicando no link, você já vai estar direto para a nossa equipe. Você vai entrar em contato com o Jonas lá. Lá ele já vai passar para você todas as informações. E daí você vai poder optar pelo certificado digital, pelo certificado físico, tudo certinho. E ele vai deixar vocês a par da situação. Beleza? Então é isso. Basicamente é isso. Então, fiquem aqui até o final com a gente. Aí no finalzinho da live, primeiro link da descrição, link fixado aqui no chat para estar requisitando o seu certificado. Beleza? Vamos voltar lá então. Aí. Bora lá então. Como calcular o volume de água para irrigação? Primeiro ponto, consumo de água na cultura. Entender como calcular o volume de água para irrigação é essencial para, além de evitar um consumo excessivo, garantir que a sua produção ela receba a quantidade necessária para se desenvolver corretamente. Assim, é importante saber como fazer esse cálculo, mas também entender a variante para você aplicá-la corretamente em diferentes tipos de cultura. Então, é aquela questão que envolve todos os aspectos da agricultura. A planta, ela não quer receber nem a menos, nem a mais. Ela quer receber a quantidade ideal. É igual o corpo humano, por exemplo. Você tá com fome. Você tá com fome, quero almoçar. Se você comer muito pouquinho, você vai continuar com fome. Ou seja, não resolveu o seu problema. Mas se você comer muito ali, você vai o quê? Você vai chegar a passar mal. Isso não vai ser bom para você. Mas se você comer o necessário ali, um prato de comida, você já vai ficar saciado. Ou seja, é o que você precisa, é a sua necessidade. E a planta é a mesma coisa, como por exemplo no caso da irrigação, a planta ela não quer receber nem um pouco mais de água e não quer também receber água de forma exagerada. Não quer que fica molhando ali muito água ali até ela dizer chega. Então ela tem uma necessidade e essa necessidade ela é essencial que seja cumprida para ela ter um desenvolvimento ideal e um aumento da produtividade tão esperado. Agora, começando a falar um pouquinho sobre a questão dos cálculos. Então, o consumo de água da cultura, ou evapotranspiração da cultura, eu vou falar bastante isso, o evapotranspiração da cultura, no caso é o ETC. Vou falar isso bastante. Nada mais é do que a soma da evaporação da água do solo com a transpiração das plantas. No caso, a expressão utilizada para esse cálculo é o ETC igual o KC vezes o ETO. Vou falar agora o que é, vocês sabem, nossa, ETC, ETO, o que é isso? Então, a fórmula ETC, que é a evapotranspiração da cultura, igual ao KC vezes ETO. E o KC é o quê? O KC é o coeficiente da cultura, que eu vou explicar um pouquinho depois também o que é. E o ETO é a evapotranspiração de referência do dia calculado. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Então, no caso, o ETO, que é a evapotranspiração de referência do dia calculado, ele representa o consumo hídrico de referência para a região, sendo que para isso é utilizado um cálculo específico chamado de cálculo da necessidade da água de todas as culturas. Mas assim, mais adiante a gente vai falar dele. Primeiro é definido o valor de Kc, que é o coeficiente da cultura. Então, em relação ao valor de Kc,
O valor de KC ele varia de acordo com a cultura e com o período de desenvolvimento, sendo que essa variação apresentada nos valores de KC ela acontece por diversos motivos, que no caso aqui não é o foco nosso. Então, no caso, é mais importante saber em relação aos valores do KC, que é o KC-INE, que é o valor de coeficiente da cultura na fase 1. Por exemplo, ele é maior quando se usa a cobertura vegetal do solo e quando o intervalo entre chuvas e irrigações é menor. E tem o KC, no caso o KC-INE, que é KC inicial. Tem o KC-MED, que é o valor do coeficiente na fase 3, e o KC-FIN, que é o valor do coeficiente da cultura na fase 4, que vão depender muito da questão da cultivar utilizada, das condições atmosféricas e da área foliar da cultura. Por isso, é necessário ajustar esses valores de KC de acordo com o manejo da planta que você escolheu cultivar. E, então, portanto, considera que essa alteração ela pode ser feita até mesmo através do monitoramento da água do solo. Agora, tem o cálculo do ETO, que eu falei lá. Para o cálculo do ETO, ele é necessário utilizar a seguinte fórmula. É uma fórmula já um pouquinho mais complicada, mas eu vou estar explicando também. Então, no caso, ETO igual a F vezes Tmax, no caso é temperatura máxima, menos temperatura mínima, fecha parênteses, vezes, novamente, temperatura máxima, só que dessa vez mais, temperatura mínima, mais 35,6, que eu vou estar comentando depois o que é esse 35,6. No caso, essa letra F ali que está depois do ETO, ele corresponde ao coeficiente que depende do dia do ano, e a temperatura máxima e a temperatura mínima são os valores diários das temperaturas máxima e mínima, respectivamente, baseado no determinado dia do ano. Agora, eu vou estar comentando em relação ao cálculo do tempo de irrigação. Outro cálculo muito interessante para você que está implementando um sistema de irrigação em sua propriedade é sobre o tempo dessa rega, ou seja, o tempo da irrigação. Nesse caso, a fórmula utilizada nada mais é do que o TI. No caso, TI não é técnica informática, é tempo de irrigação, igual ao ETC acumulado dividido pela intensidade da aplicação dos emissores. Lembrando que o ideal é sempre estar adicionando cerca de 10 a 20% no valor do ETC acumulado, por conta da disformidade no solo, assim compensando essas falhas então. Então, eu vou dar um exemplo da aplicação desse cálculo do TI para ficar um pouquinho mais simples. Então, um exemplo. Esse aqui é só um exemplo bem básico, só para ter uma ideia melhor. Então, primeiro, a vazão do emissor, no caso, o microaspersor. Você tem que descobrir esse volume de vazão. Então, cada microaspersor tem uma vazão de aproximadamente 75 litros por hora. Espaçamento entre esses emissores, no caso, o microaspersor, não entre as plantas. A planta tem um espaçamento específico, no caso, eu quero saber o espaçamento entre esses microaspersores. No caso, o espaçamento dele é cerca de 6 metros por 5 metros. No caso, o espaçamento é de mais ou menos 30 metros quadrados. Intensidade da aplicação. No caso, então, a intensidade da aplicação, como que eu vou descobrir? Você vai pegar os 75 litros por hora, que você descobriu pela vazão do emissor, e fazer... ali está mais, né? Está mais. No caso, ele é dividido pelo 30 metros quadrados, que no caso seria o espaçamento entre os emissores. Então, igual a 2,5 milímetros por hora. Então, você tem ali a ETC, daí você teria a ETC acumulada, que no caso, por exemplo, seria o 16,7 milímetros, um valor ali aleatório, né? Mais o 20%, que é igual eu comentei aquela hora, que é caso usa falhas, dependendo a partir do solo, você faz esse acréscimo, deu igual a 20 milímetros. Então, para descobrir o tempo de irrigação, no caso, com os 20 milímetros mais 2,5 milímetros
no caso também, novamente, aqui está mais, é dividido por 2,5 milímetros por hora, que deu igual a 8 horas, ou seja, o tempo de irrigação nesse caso é 8 horas. Então, assim, que é bastante informação. Eu sei que às vezes você tá olhando assim, você fala, nossa, quanta coisa, não tô entendendo, assim, mas depois fiquem à vontade para tá ali voltando, conferindo com mais calma. É, eu vou tentar deixar também aqui na descrição um material ali falando um pouquinho sobre isso também, para dar uma facilitada, porque às vezes são termos ali, são siglas ali que às vezes a gente não está acostumado, não vivenciou, então acaba sendo um pouco mais complicado. Mas se você dá uma olhada, colocar na ponta do lápis certinho, você vai ver que não tem segredo. O cálculo em si é bem simples. É mais se você ter essas informações em suas mãos, botar na fórmula. Tendo as informações e sabendo a fórmula, é só unir um com o outro que você vai ter o resultado facilmente, sem problema nenhum. E novamente reforçando, como eu falei, caso surjam algumas dúvidas agora, podem deixar nos comentários que a gente vai tá buscando, a nossa equipe vai estar buscando responder elas. E mas qualquer coisa, se for uma dúvida mais específica, qualquer coisa, a gente não conseguir responder agora ali, pode deixar também nas nossas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, que a gente busca responder com o maior prazer do mundo. Beleza? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre quais são as dicas para calcular a irrigação na sua propriedade. E fiquem à vontade para estar comentando aí se vocês já trabalharam, novamente, né, se vocês já trabalharam com irrigação, qual que é a opinião de vocês sobre irrigação, qual que é o tipo de irrigação que vocês têm mais conhecimento. Então, fiquem à vontade aí para tá comentando aí. Beleza? Então vamos lá, dicas para calcular a irrigação na sua propriedade. Primeiro ponto, cada cultura ela tem sua exigência por água. Então, para ter o sucesso com a irrigação agrícola, é importante que o produtor entenda que cada cultura necessita de uma quantidade de água diferente durante o seu ciclo de vida, bem como cada tipo de solo tem uma capacidade diferente em armazenar água. Então, não é aquela coisa ali, eu molhei eu regulei ali meu sistema de irrigação para molhar com essa quantidade essa cultura, que eu durante todo o ciclo de desenvolvimento dela eu vou molhar com essa mesma quantidade. Não, jamais. Eu volto no exemplo do alimento, da comida, que é um exemplo que dá para usar facilmente. Quando você é bebê, você se alimenta a mesma quantidade de quando você é um adolescente? Quando você é adolescente, você se alimenta a mesma quantidade de quando você é um adulto? Não. Você se alimenta em quantidades diferentes. O normal é você se alimentar em quantidades cada vez maiores e até o mesmo tipo de alimentação sua vai ser diferenciado. Então, no caso da irrigação, cada tempo que passa, quanto ela mais se desenvolve, há uma necessidade cada vez maior dela receber um volume de água, em maioria dos casos, um volume de água cada vez maior. E com o solo também a mesma coisa. Devido ao tempo lá que a cultura está lá, ela acaba absorvendo muito a água presente ali no solo, os nutrientes. Então, às vezes, o solo ele precisa dessa necessidade de ser um solo úmido, com água. Então, por isso, há a necessidade de você estar ali irrigando constantemente. Então, isso vai depender muito do tipo da cultura, do nível de desenvolvimento e também do tipo de solo que você está trabalhando. E é essencial levar em conta um ponto, que é a cultura que está sendo irrigada, assim como o estágio que ela se encontra. Com isso, um sistema agrícola das fazendas melhor calibrado às exigências vai permitir uma irrigação inteligente, permitindo ter altas produtividades, economizando água e energia elétrica. Então, é essa questão. Você tem em mente, você estudar ali certinho a cultura que você está implementando, o tipo de irrigação ideal também, é algo que eu nem comentei aqui hoje, então, é estudar o tipo de irrigação que você está colocando. Será que o sistema por aspersão é mais recomendado para a minha cultura? Será que o sistema de gotejo é mais recomendado? Será que o microaspersor é mais recomendado? Então, assim, isso você tem que verificar. Até a questão da instalação mesmo do sistema de irrigação, qual que é a bomba mais ideal.
Isso vai depender. Primeiro você tem que saber o que você está cultivando, saber plantar, para depois você instalar um sistema de irrigação, e não o contrário. Claro, você pode ter um sistema lá de irrigação e plantar depois. Mas, assim, o recomendado, principalmente para grandes produtores, se possível, é você ter em mente o que você está produzindo, para a partir disso adaptar um sistema de irrigação ideal à cultura que você está trabalhando. E vale lembrar também que o manejo da irrigação cobre os seguintes objetivos básicos da atividade agrícola, no caso que é maximizar a produtividade da agricultura, melhorar a qualidade do produto, minimizar o custo da água e da energia, aumentar a eficiência de fertilizantes, diminuir a incidência de doenças e pragas e manter ou melhorar as condições químicas e físicas do solo. Outro ponto que eu também acabei já comentando em algumas partes, mas frisando, eu vou frisar melhor aqui agora, é que o cálculo da irrigação varia de acordo com o clima da região. Então, por ter dimensões continentais, o Brasil é um país continental, pode-se dizer. O Brasil ele possui os mais variados climas, né? É possível verificar ali que na região norte tem um clima específico, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Cada região tem um clima específico. E esses climas eles interferem potencialmente nas necessidades de água da cultura e também na capacidade do sistema de irrigação. Por exemplo, a necessidade hídrica do milho na região nordeste do Brasil é muito maior do que a do milho na região sul do Brasil. Esse é apenas um exemplo no caso. E os melhores manejos de irrigação são aqueles que levam em conta toda a informação específica de cada área da fazenda, não só a questão do tipo do solo, que também pode variar muito dentro de alguns hectares, mas também a variabilidade de chuva. E as previsões de tempos localizadas para fazendas ajudam muito a melhorar o manejo e a precisão do planejamento agrícola. Isso que eu comentei agora, isso é levando em conta principalmente fazendas, propriedades de maior escala. Se for uma propriedade bem pequena, assim, poucos hectares, na maioria das vezes um ponto ali vai ser semelhante ao outro, um hectare vai ser parecido por ser pouco. Mas, principalmente em grandes propriedades que têm milhares e milhares ali, de hectares, de alqueires de terra ali, isso é muito importante. Às vezes um ponto ali da propriedade ele tem uma característica específica ali de solo, tem a questão do microclima, e outra parte ali da propriedade não. Então ali existem ferramentas que auxiliam muito nesse aspecto, de você estar sempre atento ali nas características de cada parte da sua propriedade, e não você visualizar apenas a sua propriedade como um todo e trabalhar ela de forma igualitária na sua totalidade, mas sim você aplicar ali métodos distintos, tecnologias diferentes, formas de irrigação diferentes em cada ponto específico da sua propriedade, baseado na questão climática e também no tipo de solo. E conhecer todas as metodologias para realizar o cálculo de irrigação. Existem diversas metodologias que podem ser adotadas para realizar o manejo da irrigação. As mais utilizadas no mercado são os modelos matemáticos que combinam variáveis da atmosfera, no caso pelas estações meteorológicas, e do solo, obtido a partir dos sensores de umidade do solo. E combinando esses dados obtidos ali a partir das estações meteorológicas, os sensores de umidade do solo, com as análises do sistema de irrigação, lavoura, solo, previsão do tempo, sendo gerados os melhores momentos de irrigação e a quantidade ideal para suprir a demanda da cultura. E um ponto também é que é importante ficar atento às regras de uso da energia elétrica de cada região para não irrigar nos horários com custo de energia mais caro. Mas isso também, igual eu falei, vai depender muito da região que você está inserido ali, para você economizar, claro, na água, mas também e consequentemente na energia elétrica ali para o funcionamento do seu sistema de irrigação. E esses fatores, quando combinados, eles permitem o cálculo de uma irrigação inteligente que seja capaz de atender a demanda de água da cultura, que acaba sendo mais rentável ao agricultor. Exatamente por isso, o ideal é buscar uma empresa ou um técnico habilitado para mensurar todas essas variáveis importantes na hora de escolher o sistema de irrigação. É ideal, além da mão de obra, rendimento, capacidade, custo de manutenção. Então, é igual eu citei aquela hora também, ter em mente
qual sistema de irrigação é mais ideal para essa cultura que você está trabalhando. Às vezes você não tem ali a ideia ali, não tem o conhecimento ideal. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário, às vezes até com um técnico ali, um especialista na área, é difícil saber, às vezes, qual o sistema mais ideal. Às vezes tem dois tipos de sistema que podem ser utilizados, mas isso aí vai depender, às vezes, da cultura, da área, do clima. Então, às vezes você tem um técnico ali habilitado, ele consegue na área, consegue ver todas essas variáveis e indicar para você qual que é o melhor sistema e, a partir disso, quais que são as melhores é, características ali, como que pode ser inserido esse sistema, esse método ali de irrigação na sua área da melhor maneira possível para estar conseguindo atender você de forma satisfatória. E outro ponto é que o tipo de irrigação impacta nos cálculos e esteja atento a isso. Então, o tipo de irrigação adotado, ele exerce um impacto muito grande no cálculo desse manejo. Então, para o cálculo da capacidade, por exemplo, é preciso saber rendimento, vazão, alcance e outros fatores que variam de um sistema de irrigação para o outro. E cada tipo de irrigação ele tem um comportamento diferente. A emissão de água, bem como a sua eficiência, podem mudar, mesmo sendo até tipos iguais. E o tempo de funcionamento e a vazão também depende de cada projeto. Com isso, os manejos mais inteligentes eles consideram essas características para gerar esses cálculos de irrigação. E dessa forma, a melhor forma de encontrar o melhor sistema de irrigação é verificar se a capacidade dele está correta para as necessidades, buscar uma assessoria técnica especializada, além também de conversar com usuários de determinados sistemas que estão utilizando há mais tempo. No mais, já é possível calcular a irrigação para sua lavoura sem maior tipo de erros. Beleza? Então é isso. Comentando novamente, para você que às vezes entra depois ou não conseguiu visualizar, essa live aqui ela vai ficar disponível. Então, caso você perdeu alguma parte, para quem teve que sair um pouco antes, né? Ou então entrou, no caso entrou depois, ou teve que sair um pouquinho no meio da live, essa live ela vai ficar disponível. O que a gente recomenda é você se inscrever no canal. O YouTube atualmente ele às vezes está barrando ali determinados vídeos, lives para quem não é inscrito. Então ali a gente recomenda para a pessoa ali se inscrever no canal, que ele tem uma segurança maior de que vai conseguir ali assistir as lives, os vídeos ali de forma simples e fácil. E reforçando também, para você que está aí, deixa o like ajuda muito a gente também, faz com que o YouTube ele entregue essa live, entregue o vídeo para muito mais pessoas. E reforçando novamente em relação ao nosso certificado de participação. Você que ficou até aqui com a gente, fique à vontade para estar clicando aqui no primeiro link da descrição, link fixado aqui no chat ao lado, que você já vai redirecionado direto para falar com o Jonas, que é da nossa equipe ali, ele vai dar todas as orientações voltadas à questão do certificado, então é via WhatsApp, né, para ficar tranquilo. Então, clicando ali, você já vai ser direcionado para o WhatsApp. Lá, qualquer dúvida que você tiver, ele vai te orientar e você vai poder adquirir o seu certificado na mesma hora, sem erro nenhum. Beleza? Daí, no caso lá, é só você vai passar certinho ali, o nome completo ali, que vai ficar um certificado igualzinho a esse bonitão ali, depois só para você imprimir, colocar na parede da sua casa. E que vai ajudar muito. Igual tá marcando ali, tem uma carga horária de 20 horas, então com esse certificado você tem diversos benefícios, no caso a certificação de 20 horas é válida para todo o Brasil, ou seja, qualquer lugar que você mora no Brasil, o certificado é válido, porque é um certificado autenticado, o certificado ele pode ser usado como comprovante de horas complementares na faculdade, e a realização do aulão ele pode ser adicionado ao currículo como uma qualificação. Então não perca tempo. Primeiro link da descrição, link fixado aqui no chat, para estar pedindo o seu certificado. Então é isso, galera. Sexta-feira aqui, o pessoal já está meio
meio cansadinho, né? Tão no clima da Copa? Estão no clima da Copa, né? O Brasilzão ganhou ontem. Deus quiser ganhar esse Hexa, né? Mas é isso aí. Mais uma vez, brigadão a todos. Muito feliz de novamente estar aqui, passando um pouquinho das informações para vocês. E reforçando novamente, fiquem à vontade para estar deixando um comentário aqui de até mesmo novas sugestões de temas. Eu quero que você faz um aulão sobre tema X, ou então até um vídeo, né? Pô, faz um vídeo sobre determinado tema, que daí a gente vê ali, reúne com a nossa equipe. A gente aceita muitas sugestões, vários aulões nossos foram baseados em temas propostos por vocês. Então pode ter certeza que os temas ali que vocês passam são estudados, são vistos, e a gente faz de tudo para tentar fazer algo em cima disso. Beleza, então é isso. Além disso, além do link ali, você quiser pedir o certificado aqui na descrição, vai estar também o link das nossas redes sociais. Então, se você quiser conhecer o nosso Facebook, o nosso Instagram, é só acessar aqui que você vai ser direcionado sem erro nenhum. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau a todos.